definição das áreas de contribuição, tendo postos aqui os elementos de rede. A gente usa aqui no Ribbon Layout o botão Catchment, que serve para desenhar os polígonos de área de contribuição. E quando a gente pensa no traçado, a gente pode pensar num polígono único que cubra vários tipos de superfície, ou também, caso queira distinguir o polígono que cobre um pavimento de um polígono que cobre uma área dos lotes, também pode ser feito polígonos separados para depois eles serem integrados com o sistema. Então aqui para fazer o traçado você pode usar as imagens de fundo, né, os desenhos CAD, imagem de satélite ou modelo de terreno para ter noção do contorno da rua, né? Então, fazendo aqui, eu vou fazer no caso aqui um polígono representando a área de contribuição referente à rua, o pavimento. Então, vou fazer só aqui na região da rua. Terminado o polígono, clica com o botão da direita, seleciona dano e vai colocar aqui o polígono. E vou fazer aqui um outro polígono referente à água captada aqui por esses dois lotes, incluindo também o passeio. Então, vou fazer aqui de forma análoga. Vou usar aqui o próprio contorno do lote. Terminado, botão da direita, done. Então eu tenho aqui duas áreas de contribuição. Aí agora para fazer a inserção dela ao elemento, então vou fazer com que esta água, toda a água que cair nesta área, neste polígono caia para este, seja contribuído para esta boca de bueiro. Então, olhando aqui as propriedades do polígono, tem o atributo Outflow Element, que serve para vincular o polígono ao elemento que recebe a água. Então, eu posso fazer para os dois polígonos a menção para o mesmo elemento de saída. Na propriedade do polígono tem uma opção onde se pode desejar o uso ou não da área definida pelo gráfico. Então, quando estamos definindo em escala, é importante deixar em verdadeiro esta opção para os dois polígonos, para que fique de forma automática esta definição. Em cada bacia, em cada área de contribuição também se define um método de cálculo de escoamento superficial, ou runoff. As opções que são listadas aqui nas opções, então aqui tem o método racional e o método racional unificado para a Inglaterra. As opções que aparecem aqui, elas são diretamente ligadas ao solver, ao método matemático usado no seu cenário ativo. Então aqui neste meu arquivo, eu tenho um cenário único, que é um arquivo novo criado a partir do software, sem fazer nenhuma alteração. Então, olhando aqui no cenário base, a opção de cálculo existente, usado pelo cenário, que é esse base, está usando o solver de fluxo gradualmente variado para o cálculo racional, que é o solver que existe no StormCAD, no Civil Storm e também no SewerGems. Então, quando você tem no cenário ativo, que é o base, o cenário base que está utilizando aqui as opções de cálculo, o Base Calculation Options, né, que por sua vez usa o solver GVF Rational, o Catchment só vai ler as opções de cálculo hidrológicos referentes respectivos ao solver usado. Então, aqui no caso, o solver só tem essas duas opções. Essa opção aqui que aparece no início, ela aparece, depende de onde que você cria o arquivo. Então, aqui no caso, eu criei o arquivo no Silverstorm, que tem outras opções de solver, e esse Unit Hydrograph seria a opção default, o padrão dos catchments. Só que se você usa essa opção usando num cenário com solver
do GVF ela fica inválida. Então, ah, essa aqui é a opção, essa opção hidrograph ela seria descartada, tanto é que ela nem aparece aqui na lista. Então, é tipo como se fosse uma coisa que ficou na memória do elemento, mas na verdade não existe. Se a gente vê aqui, por exemplo, e usar o solver, o implícito ou explícito que usa o Sanvenan, e voltar aqui para o catchment, vai aparecer as opções de cálculo hidrológicos que podem ser aplicadas para o cálculo de ondas dinâmicas. Aí aparece o racional modificado, o time area. Não aparece o método racional, pois o método racional é para cálculo em regime permanente, para vazão de pico. Então é um método que não existe, não é aplicável para um cálculo dinâmico. Tá? Então, a opção que aparece no catchment é em função do calculation options do seu cenário ativo. Tá? Então, eu vou voltar aqui para o racional, no calculation options. Aí a gente vai ver aqui que no catchment volta lá as duas opções. Aí, então, por exemplo, se você quer que, por exemplo, todo o polígono que seja desenhado já seja automaticamente definido por um dado método de runoff, em vez de ficar alterando toda vez, você pode, antes de desenhar, criar no menu View um protótipo. O protótipo ajuda você a definir como que o elemento novo vai ser colocado em termos de suas propriedades. Então a gente pode criar aqui um catchment, um novo protótipo, aí dizer todo o catchment que eu desenhar a partir de agora que já vem ativado, por exemplo, a usar o cálculo da área pela forma em escala, e que as próximas catchments já venham definidos para usar o método racional. Aí, tendo um protótipo já feito, quando se coloca, por exemplo, um novo catchment, vou colocar aqui para esta outra boca de bueiro, então esta área já veio com a opção verdadeiro para usar em escala e o método racional para o cálculo de escoamento superficial. Então essa é um macete para ganhar tempo. E mais para frente vai ter um vídeo que mostra, por exemplo, como ter um segundo cenário. Eu posso muito bem, nesse primeiro cenário, fazer o cálculo desta rede pelo método racional para fazer o dimensionamento dos condutos. E eu posso ter aqui um segundo cenário, onde se usa o cálculo dinâmico. E neste segundo cenário eu posso usar para as mesmas áreas de contribuição outro cálculo hidrológico. Por exemplo, usar o método racional modificado para verificar a rede dimensionada num cálculo dinâmico para verificar o comportamento do sistema ao longo, por exemplo, de uma chuva de 2 horas de duração com uma determinada curva de precipitação.